Oi, pessoal. Essa é a segunda aula sobre gênero lírico. Na aula de hoje, vamos estudar os subgêneros das mais diversas poesias. Recado dado, desejo a todos uma ótima aula. Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no gênero lírico. Pense nele como uma caixa de ferramentas, sabe? Só que em vez de martelos e parafusos, as ferramentas aqui servem para construir e expressar sentimentos, emoções, tudo aquilo que acontece aqui dentro no nosso mundo interior. Já parou para pensar nisso? Como é que se pega um sentimento, algo tão abstrato, e se transforma em palavras? Essa é, uma das perguntas mais antigas da humanidade. E olha só, é justamente a missão central de uma das formas mais antigas de literatura que existem, a poesia lírica. Então, para a gente começar a responder essa pergunta, a gente precisa ir lá na origem, sabe? Direto no coração da poesia. De onde será que veio essa necessidade de cantar os sentimentos? Pois é, tudo começou lá na Grécia Antiga. O nome lírico não é à toa, ele vem da lira. Era um instrumento musical que acompanhava os poetas enquanto eles, cantavam seus versos. A poesia então já nasceu como música, como uma canção, uma melodia para a alma mesmo. E aqui, tá o ponto-chave de tudo. O gênero lírico é o espaço da subjetividade. É bem diferente de uma narrativa que conta uma história com começo, meio e fim. Aqui não. O foco é totalmente no mundo interior. São as emoções, as percepções, os sentimentos que estão no centro do palco. Ok, mas quem é que está falando no poema? É o autor? A pessoa que escreveu? Bom, não exatamente. A gente precisa conhecer agora a tal voz que existe por trás do verso. Essa voz tem nome. É o que a gente chama de eu lírico. Pensa nele como uma construção, uma persona de ficção que o poeta cria só para dar voz às emoções daquele poema. É uma entidade que só existe ali, dentro do texto. E entender essa diferença é fundamental. De um lado está o poeta, a pessoa real, de carne e osso. Do outro, o eu lírico, que é essa voz que vive só no poema. Claro que as experiências do poeta podem servir de inspiração, mas quem sente e expressa as emoções dentro daquele universo poético é sempre o eu lírico. E olha, ninguém resumiu isso melhor do que Fernando Pessoa. Essa ideia de que a dor no poema é uma construção artística, sabe? Uma dor fingida para que ela possa se tornar universal, para que todo mundo se conecte com ela, mesmo que a inspiração tenha vindo de um sentimento super real do poeta. Certo. Agora que a gente tem essa base bem firme, dá para começar a explorar as ferramentas da nossa caixa. Vamos ver como a poesia lírica consegue dar forma para coisas tão opostas como a exaltação e a dor. Para falar de exaltação, a gente tem duas formas principais, a ode e o hino. Os dois são poemas de louvor, de celebração. A diferença é bem sutil, na verdade. A ode pode exaltar, praticamente qualquer coisa. Já o hino é mais específico. Geralmente ele é dedicado a uma pátria ou a uma divindade. E quando eu digo que a ode pode exaltar qualquer coisa, eu tô falando sério. Dá uma olhada nesse trecho do Pablo Neruda. O cara escreveu uma ode para uma cebola. Ele pegou uma coisa super do dia a dia e transformou em algo de uma beleza cósmica. Isso mostra o poder do lirismo, né? Agora, indo para o outro lado completo do espectro emocional, a gente encontra elegia. Essa aqui é a forma poética da tristeza. O tema dela é sempre esse: melancolia, luto, a perda. É basicamente o poema que acolhe a dor e a reflete em versos. Mas olha só, o gênero lírico não é só sobre sentir emoções puras, tipo alegria ou tristeza. Ele também é um baita espaço para crítica e para reflexão profunda. Bora ver como isso se constrói? E a principal arma crítica da poesia é a sátira. Ela usa ironia, sarcasmo, deboche, tudo para expor os defeitos e os vícios da sociedade. E o objetivo, muitas vezes, nem é fazer rir, sabe? É mais usar o humor como uma ferramenta para desmoralizar, para cutucar, para provocar o pensamento. Aqui no Brasil, a gente teve um mestre da sátira, Gregório de Matos. Nesses versos aqui, ele faz um diagnóstico super ácido da sociedade da época dele. É um joguinho de pergunta e resposta que é, direto e cortante. Agora, para reflexão, a gente tem uma das formas mais famosas que existem, o soneto. A estrutura dele é super fixa, bem rigorosa, são sempre 14 versos, divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. E toda essa rigidez na forma acaba servindo como um recipiente perfeito para explorar temas gigantes como o amor, a filosofia, a vida.
E falando em soneto, talvez não exista um mais icônico do que este de Camões. Ele vai usando uma série de paradoxos, de ideias contrárias, para tentar definir o amor. Isso mostra perfeitamente como a forma do soneto é genial para conter e explorar emoções que são, assim, complexas e cheias de contradições. E agora a gente vai do 8 ao 80, da estrutura super complexa do soneto para a simplicidade precisa do haikai. Ele tem origem japonesa e é um poema minúsculo, bem curtinho, com uma regra super clara: 3 versos com 5, 7 e 5 sílabas poéticas. É um flash, sabe? A captura de um único instante. Certo. Então, depois de passar por todas essas formas, qual é o grande legado do gênero lírico? O que fica disso tudo? O grande legado é justamente aquela ideia da caixa de ferramentas. Da ódio à elegia, do soneto à sátira, a poesia lírica oferece um instrumento diferente para cada pequena nuance da experiência humana. É como se não existisse sentimento que não pudesse encontrar um jeito de ser expresso ali. No fim das contas, a poesia lírica é isso. Ela funciona como um espelho do nosso eu mais íntimo. Foi o jeito que a humanidade encontrou para registrar e até para tentar entender o próprio coração ao longo de séculos e séculos. E para terminar, fica uma provocação. E se o objetivo final da poesia não for exatamente entender o mundo ou a gente mesmo, mas simplesmente sentir de uma forma mais profunda, mais conectada? Talvez a verdadeira função da poesia seja essa, nos ensinar a sentir de novo.